tema da palavra hoje é aos seus pés. Diga comigo, aos seus pés. Mais uma vez, leia aqui. De novo. Muito bom. Abre em Lucas, capítulo 10, versículo 39. Lucas, capítulo 10, versículo 39. Ó, deixa eu te pedir uma coisa, olha aqui para mim. Por favor. Não vá embora até eu te entregar a bênção apostólica. Eu te prometo que você não vai se arrepender. Eu prometo que eu vou pregar o mais rápido possível. Mas não vá embora, não deixe o diabo roubar a tua bênção. Diga amém. Lucas 10, 39 diz assim: mas Maria, sua irmã, ficou sentada aos do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Diga amém. Essa canção, nós estamos cantando, é o tema da Universidade da Vida. E eu me peguei a estudá-la. Porque todas as vezes que uma canção é lançada e ela é bíblica, você pode reparar que ela estoura no cenário nacional. No final nós vamos cantar ela, fique em paz, vai dar certo. E aí eu me peguei para estudar essa passagem. E a primeira coisa que eu identifiquei, presta atenção, isso é muito sério, que a casa que Jesus entra, tinham duas pessoas, irmãs, e teoricamente com a mesma criação, sim ou não? Mesmo pai, mesma mãe, mesma educação, mesmo estilo de vida, até porque ainda moravam juntas. Mas, olha para mim, elas recebem Jesus de forma diferente. Não é à toa que Jesus, lá no livro de Mateus, ele diz: quando eu voltar, estarão dois dormindo na mesma cama e só um vai subir. A primeira mensagem da noite: o seu marido não te leva para o céu. A sua esposa não te leva para o céu. Piorou, namorado e namorada. Então para de morrer à toa. Só quem pode te levar para o céu é Jesus. Só Ele. E muitas vezes Jesus está entrando na nossa casa, está tentando entrar na nossa vida, e nós estamos tratando Ele de forma indiferente. Nós estamos tratando Ele de forma errada. Então na mesma casa, mesma criação, duas irmãs, uma tratou Jesus do jeito que merecia, a outra não. Olha que coisa doida. Talvez Jesus está dentro da sua casa e você não está tratando Ele da forma que Ele merece. Isso tem que ser uma alerta para nós. Porque depois que Ele voltar, acabou, meu filho. Tem choro nem vela. Aí você pode chorar, pode fazer a birra que você quiser, não vai adiantar. É por isso que nós temos que aprender hoje por que nós temos que estar aos pés dEle. Naquela época não se havia celular, não se havia Instagram, não se havia Messenger, nem o MSN, a maioria que nem pegou o MSN, né? Eu vou mais longe ainda, nem o ICQ. Quem pegou o ICQ? Aí levanta a mão, pelo menos uns 15. Nossa, nós estamos velhos. Até abaixou a mão, né, mano? Pode levantar, nós estamos velhos. Vocês não pegaram ICQ? Era um bate-papo com 50 mil números. Você tinha que dar para a pessoa conectar com você. Naquela época não tinha nenhum meio de transmissão. E aí sabe o que mais me encabula? Que Maria, ao Jesus entrar na casa dela, ela percebe quem Ele é e corre para os pés dele. A Bíblia diz que a fama de Jesus, ela se alastrava sobre Judéia, Samaria, enfim, confins da terra. Por quê? Porque as pessoas comentavam sobre Ele, comentavam do milagre que Ele fazia, comentavam da sabedoria ao falar que Ele tinha. E aqui vai a segunda lição da noite. Vai pegando no espírito, não vacila hoje não, que se tu vacilar hoje tu perde. Por que Maria tratou Jesus de uma forma e Marta de outra? Porque só Maria estava atenta naquilo que Jesus estava fazendo. Marta estava ouvindo besteira. O que está entrando no seu ouvido nesses dias? Por que eu não percebo Jesus quando Ele está agindo? Porque o meu ouvido está longe dEle. Eu estou ouvindo um monte de besteira, menos sobre os feitos que Ele está fazendo.
Se naquela época as notícias se espalhavam pela conversa, um falando para o outro, boca a boca, Maria se porta como tal a Jesus e Marta não, eu creio que Maria estava atenta àquilo que Jesus estava fazendo. Sim ou não? Quem é você nessa história hoje? Você está preocupado em ouvir a fofoca da vida dos outros ou ouvir Jesus? Aí Jesus está dentro da sua casa, você não está percebendo ele. Por quê? Porque seu ouvido está cheio de bobagem. É duro, né? Mas é verdade. Cara, como que duas irmãs, mesmo devia dividir a escova de dente ali muitas vezes, não percebem da mesma forma a presença de Jesus? Cara, isso é muito sério. Porque você pode estar num ambiente profético como esse, alguém do seu lado ser transformado e você continuar a mesma pessoa, porque você não percebeu a presença de Jesus aqui. Então, onde estão, porque são dois, os nossos ouvidos? Ou em o que estamos conectando os nossos ouvidos? Se você quer perceber Jesus em todos os momentos, você precisa conectar os seus ouvidos com as boas novas, daquele que morreu, ressuscitou e vai voltar para buscar a igreja. Diga amém. E aí você pode dizer, pastor, mas o que Maria ouviu tanto para correr aos pés de Jesus? O que vem à minha vida quando eu corro para os pés de Jesus? Eu quero ler com você 6 passagens bíblicas para a gente orar, de pessoas que correram aos pés de Jesus e tiveram a vida transformada. E eu creio que Maria corre para os pés dele, porque ela ouviu essas histórias. Número 1, fala comigo, aos pés de Jesus, eu sou curado. Diga, eu sou curada. Você que é mulher. Mateus capítulo 15, versículo 30, olha isso. Mateus 15, 30. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus, e eles foram curados. Não estou aqui pregando contra a medicina, não é isso. Todos nós precisamos da medicina, sim. Se for doença emocional, tem que ir no psicólogo, no psiquiatra, sim. O que eu estou dizendo é, tem muita coisa que nos adoece por falta de estar aos pés. Tem muita enfermidade, principalmente emocional, muito mimimi nas nossas vidas, porque nós gostamos de falar com todo mundo, um monte de besteira, mas não ficamos aos pés. Eu imagino Maria, quando Jesus entra, ela, eu escutei que aos pés desse homem aí, uma multidão foi curada, Rafael, eu vou correr ao pé desse homem. Enquanto Marta lá catando as calcinhas da casa. Aos pés de Jesus tem cura, diga amém. Seja física, emocional, espiritual. Sabe o que eu acho mais louco? Que a Bíblia, ela deixa a gente assim, tão entusiasmado, que ela deixa bem claro que era uma multidão, de tudo quanto era doença. Eu li umas 5 aqui, a Bíblia diz assim, ó, e muito mais. Qual é a reflexão nessa história? Não há doença que suporte o sangue de Jesus. Se eu for para os pés, Ele estará comigo. E se não tiver cura, pastor, fique em paz. Em Cristo, ainda que morra, viveremos. Você pode aplaudir a Jesus por isso? A primeira coisa que acontece quando nós nos colocamos aos pés é que há cura, diga amém. A segunda coisa que acontece quando nos colocamos aos pés de Jesus, fala comigo, toda a minha família será salva. Fala, toda a minha casa servirá ao Senhor. Marcos capítulo 5,
22 ao 23. Hoje nós vamos ler Bíblia, prepara. Marcos 5, 22, 23 diz assim: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se ao segredo aí, e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, venha, por favor, e imponha as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Diga amém. Sabe onde você vai ganhar a sua família? Você quer quebrar a casa toda com raiva? Bate a porta na cara da sua mãe, grita com o marido, grita com a esposa, grita com os meninos, grita com a mãe, vira uma bagaceira a sua casa. É por isso que sua família não aceita Jesus. Enquanto Jesus está mandando: vá para os meus e ore incansavelmente, que eu virei e salvarei a sua casa. Você quer sua casa salva? Vai para os pés. Pastor, mas eu estou a fim de matar a minha irmã. Não vai orar, te acho. Sabe o que Jesus ensina, Diegão? Que orar pelos amigos é mole, não é? Bom demais, hein? E orar para quem fala mal de você? E orar pelo irmão que não me deixa em paz? Só ganha família quem ora, diga amém. Só aos pés. Eu tenho a honra e o privilégio de dizer: todos da casa do meu avô, exceto a minha avó que já tinha morrido, entregaram a vida para Jesus com uma palavra pregada da minha vida. Meus tios, minhas tias, primas, minha mãe, porque eu orei incansavelmente por eles, passava a noite orando, aos pés, ajoelhados. Jesus, alcança aquele povo doido. E o senhor parou, pastor? Não, porque tem meus irmãos ainda, que está tudo virado do bicho aí fora. Um dia está aqui, um dia está não sei aonde. Josh, um dia Jesus pega, mas eu continuo aos pés. Eu fico imaginando Maria, velho. Maria tinha Lázaro, nós vamos falar de Lázaro, Marta. E aí o homem que salva famílias entra na casa dela. Eu fico imaginando ela olhando e falando assim: você é doido? Eu vou para os pés desse cara. Meus irmãos tudo doido aí fora, doido aqui dentro de casa. Olha a Marta, pirou. Vou para os pés. Quer que a sua família sirva a Jesus? Vai para os pés. Pague preço de oração. Acorda mais cedo, dorme mais tarde, levanta na madrugada, faz alguma coisa, mas pague um preço de oração aos pés, e a sua família será salva. Diga amém. A terceira boa notícia que chega, creio eu, para Maria, para ela correr aos pés de Jesus, é Marcos capítulo 7, versículo 25. Fala comigo: aos pés, a libertação. Marcos 7, 25 diz: de fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava endemoniada, veio e lançou aos seus. Sabe como que seu caráter vai ser curado? Aos pés. Sabe quando você vai largar a droga, a bebida, a pornografia, a prostituição, a infidelidade, esse pecado do demônio que tenta assolar nossas vidas? Aos pés. Aos pés. A Bíblia diz que a mãe veio correndo aos pés, aos pés. Senhor, minha filha está cheia de demônio. Vem com esse papo para mim. Ai, vou ficar calado para não falar besteira. Aos pés. É aos pés que nosso caráter vai ser curado. Às vezes a pessoa chega e fala assim: pastor, eu oro todos os dias. Eu oro para ela assim: vai mentir para outro, meu irmão. Tem como eu estar aos pés sem ter uma vida transformada? Não tem. Não vem mentir para mim. Tem 12 anos que eu leio a Bíblia, e eu sei o que Ele fez na minha vida e o que Ele faz. Às vezes eu acordo meio doido lá em casa, eu já ligo pro meu bispo, pro meu sogro, e falo assim: ora aí que eu acordei meio endemoniado hoje, eu estou meio doido hoje. Eu vou aos pés.
Senhor, olha esse meu caráter, olha como eu respondi meu filho, olha como eu respondi minha esposa, olha o grito que eu dei aqui em casa, porque a Monielle tem hora que trava. É só aos pés que há libertação de pecado, de caráter. Você que é fofoqueiro, mentiroso, sei lá o que você é. É aos pés onde Deus tira os demônios da nossa vida. Eu não acredito em demônio. Então come a Bíblia, engole com arroz e farinha. Porque Gênesis e Apocalipse fala sobre céu e inferno, anjos, demônios, espírito bom, espírito imundo. Então eu fico imaginando Maria. Ai, Jesus, você tem que ler a Bíblia, você tem que viajar na Bíblia, você tem que ir lá na história. Marta correndo para um lado para o outro, falei, Saci Pererê deve ser. Ela falou, vou correr para os pés do meu mestre, que minha irmã está louca hoje. Senhor, essa menina não está bem não. Sabe o que eu aprendi? Enquanto eu estou aos pés, a mão poderosa de Deus vem sobre mim e me liberta de tudo aquilo que está me fazendo mal. Então é aos pés que há a libertação, diga amém. Número 4, fala comigo, quando eu estou aos pés, nada me corrompe. João capítulo 12, versículo 3, olha essa história. Perdão, gente, eu pulei. Quarto, né, que eu estou. É quando eu estou aos pés, fala, quando eu estou aos pés, há consolo. Fala, consolo. João capítulo 11, versículo 32. Olha Maria aqui de novo. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus e disse, Jesus, se o Senhor estivesse chegado antes, meu irmão não tinha. Eu fico imaginando Jesus olhando para ela assim, não sabe de nada, inocente. Só porque você vê aos pés, você vai ver o que eu posso fazer. Eu creio que quando Maria estava aos pés, Jesus já estava consolando. Pastor, e quando não dá certo? Quando a pessoa morre, aí que o consolo vem. Para aqueles que estão aos pés. Eu contei no culto das 10, vou contar agora. Não sei se a Gabriela já contou isso aqui. Mas o dia que o irmão dela morreu, estava lá eu, Hanani, Anne e pastora Elza, até 6 horas da manhã. Até a hora que o bispo ligou e falou, Deus levou o Abraão. Vamos deixar as meninas em casa. E eu lembro que a Gabi pegou o lençol dela, foi dormir. Aí eu fui resolver as coisas que tinha que resolver, translado de corpo, etc, etc. Aí eu lembro que quando eu cheguei, ela acordou. Ela disse, eu deitei e falei, Deus, eu preciso de um sonho. Porque todo mundo já estava avisando para mim e para ela, vocês vão ter que segurar a onda dos bispos. É vocês que vão resolver tudo. Eu falei, Jesus, como é que não vão fazer isso? Aí ela falou, Deus, se sou eu que vou ter que ser a ponta firme da minha família, me dá um sonho com meu irmão. Me fala que meu irmão está bem. E ela vai dormir, e nisso que ela dorme, ela tem um sonho segurando a filha do Abraão. E, se eu não me engano, vem o Abraão e a Renata num lugar bonito, florido, algo assim. E aí quando o Abraão está passando pela filha dele, que está no colo da pastora, a filha dele diz assim, papai, você está dodói? E o Abraão diz assim, não, papai, não estou mais dodói, e onde eu estou muito bem. E ele continua seguindo. Olha o consolo que Deus deu para ela, a irmã mais nova. Deus dizendo, ele está bem, fica tranquilo. Vai doer, vai, o luto dói demais. Mas só de saber que a pessoa está melhor do que a gente. Foi o jeito que ela achou de correr para os pés de Jesus. Deus, eu vou dormir, e eu quero que o Senhor me dê uma palavra de consolo. O problema é que muitas vezes, em vez da gente ir para o consolo, a gente vai para a murmuração. A gente vai para os porquê, Deus? Como se Deus devesse explicação para a gente, um bando de pecador. Tem coisa que nós não vamos entender não, gente, nem lá no céu. Mas eu sei que se eu for aos pés, eu tenho consolo. Se eu correr para os pés, eu sei que Ele me abraça com os seus abraços de amor. Como Jesus diz no livro de Mateus, eu queria ser como a galinha faz com os pintinhos, colocar todos vocês debaixo das minhas asas. Mas tem que ir para os pés, diga amém. Quinto,
Fala comigo, aos pés, nada me corrompe. João capítulo 12, versículo 3. Olha a Maria aí de novo. Maria foi top demais. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro. Fala comigo, era caro. Derramou sobre os, e ainda enxugou os pés de Jesus com o cabelo. E a Bíblia diz que aquele perfume empesteou, não, né? Que empestear é fedido. Perfumou a casa. Sabe quem estava do lado? Judas. Sabe o que Judas falou? Podia ter pegado isso aí e vendido para dar para os pobres o dinheiro. Mentira, ladrão, safado, traidor. Ele queria roubar o dinheiro. Deixa eu olhar para você bem no teu zóio aqui, na bola do teu zóio. Nós somos igual Judas sem Jesus, traidores da fé. Quantas vezes nós já negamos Jesus igual Pedro? Quantas vezes nós trocamos Jesus por um sexo fora do casamento? Por um dinheiro ilícito? Quantas vezes? Porque nós não estávamos aos... Oh meu Deus, me perdoa, acordei o neném, Jesus. Perdoa mamãe e papai. Assustou, tá? Agora, se eu tiver aos pés, o que eu tenho de mais caro eu vou derramar aos pés? Se você tiver aos pés, você não se corrompe, diga amém. Se você tiver aos pés, você vai entender que aos pés, o que nós temos de mais precioso para nós, sabe o que nós vamos fazer? Sabe que, gente, olha o que Paulo diz. Paulo diz assim, ó, pega isso aqui. Paulo diz assim, ó, depois dele, tudo eu considero como esterco. Jesus, e nós queremos ser igual Paulo. Nunca na nossa vida. Sabe, naquela época não tinha caixão, não se enterrava a 7 palmos do chão, não cremava, colocava os corpos em sepulcros, que eram buracos de pedra fundo, com uma pedra tampando o buraco. E lógico que fedia, era corpo. Corpo é corpo, desde Adão. Sabe o que acontecia? As pessoas derramavam perfumes cheirosos e caros, para o corpo ficar mais tempo sem feder. Maria honrou Jesus antes da morte dele, porque ele estava aos... Pastor, o que tem a ver? Quem foi a primeira pessoa que viu Jesus vivo, ressuscitado? Quem? Todas as vezes que aos pés você não deixa o mundo te corromper, Deus te visita com poder e graça e glória. Mas gente, não se iluda, por favor, olha para mim. Eu estou falando de alguém, meu irmão, que tem que ir pro Açós todo dia, senão vira bicho. Eu me conheço. Eu sei de onde Deus me tirou. Não se iluda. Se não tiver aos pés, você não vai vencer o pecado. Você vai se corromper com esse mundo. Não dá. Esquece, Jonathan. Esquece, mano. Esquece. Não dá. Só aos pés, que nada vai me corromper e eu vou entregar tudo. Diga amém. E por último, fala comigo. Só aos pés, que eu selo a minha eternidade. Você pode dizer amém? A continuação lá de Lucas 10, lá da visita de Maria e Marta que Jesus fez. Lucas 10, 42, o louvor pode subir. Olha o que Jesus vai dizer. Todavia, apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será. Todos que decidem viver aos pés estão caminhando para a eternidade, e nada nem ninguém pode tirar a presença de Jesus da sua vida, a não ser uma vida fora dos pés, que é uma vida de pecado, uma vida contra os princípios da Bíblia. Agora, se a gente decidir vir aos pés, é a boa parte. Cara, é interessante que Jesus diz: Marta, olha para mim, pega isso. Jesus diz: Marta, para que você arrumou a casa? Para que você passou o café, Marta?
Deixava as calcinhas tudo espalhadas aí. Eu ia falar uma coisa aqui, mas tá gravando. Jesus está dizendo, só uma coisa era necessária, Marta. Eu não estou aqui para ver a bagunça da sua casa, eu estou aqui para alcançar o seu coração. E Maria escolheu essa parte. E ninguém vai tirar dela isso. Só o pecado. Só sair aos pés dele. Agora outra pessoa não pode. Sabe, às vezes a gente fica preocupado com o que estão falando da gente, né? E Maria passou por isso. Óbvio que quando eu dou legalidade, aí o diabo vai falar de mim mesmo. Aí você pode ter certeza que o que ele mais quer é uma brechinha, para ele meter a língua em você. Aí você não vem discutir comigo não, que está errado, já era, acabou. Agora quando nós estamos posicionados, igual Maria estava, aos pés, a linguarona da Marta foi lá falar mal dela, foi ou não foi? É irmã, menina, isso aqui é irmã, o resto. Aí Jesus diz, ei Marta, o que Maria fez era o que era necessário. Está aos meus pés. Porque nunca mais a Bíblia relata que Jesus entrou na casa das duas. Na passagem de Lázaro, Maria vem ao encontro de Jesus. Pega isso que vai mudar a sua vida. Não é Jesus que entra na casa dela de novo. Maria vem ao encontro de Jesus num desespero, numa aflição, num luto. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você hoje? Eu estou querendo entrar quando está tudo bem, para você ficar aos meus pés, porque se vier o dia ruim eu já vou estar aí dentro. Então me perceba, para você não ter que sair correndo para me encontrar no dia mau. Assim diz o Senhor. E para a gente terminar e orar, enquanto eu orava hoje pela manhã e escrevi essa palavra, Deus me deu um pequeno parágrafo para você. Eu vou ler aqui em terceira pessoa, porque quem escreveu foi Jesus, eu vou ser só o locutor. Ele me disse assim: fale para os meus filhos, que está aos meus pés em todas as situações, é provar do amor que eles têm por mim. E por causa dessa atitude, eu mostrarei o amor que eu tenho por eles em todas as áreas da vida deles. De fato, só eu que posso mudar todas as coisas. Avisa para eles para parar de fazer o que é incompleto, o que é fútil, para me contemplar e desfrutar da minha presença. Porque quem está aos pés e olha para cima, olha para o meu rosto, que é de amor e compaixão. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Para a gente poder orar essa noite, eu queria te perguntar, onde você está? Será que você está aos pés? Será que um dia você já esteve aos pés e se desviou? Só você pode definir isso. Se eu pudesse entrar na sua mente, eu fazia por você, mas eu não posso. Lembra? Mesma casa, mesma igreja, mesma educação, mesma palavra, mas as pessoas receberam Jesus de forma diferente. Minha pergunta para você hoje é: como que você vai receber Jesus depois dessa palavra? Feche seus olhos aí no seu lugar.